importante fazer um resgate histórico. Atualmente a eleição é eleição eletrônica, mas é algo recente. Anteriormente a eleição era feita por cédulas de papel, em que o eleitor ele poderia entregar a cédula em branco, o eleitor ele poderia escrever na cédula, e no momento que ele escreve na cédula ele está anulando aquela cédula, e aí muitas vezes utilizava a cédula para protestar com frases de efeito contra o governo, a favor de um candidato, contra outro candidato. No momento que eu torno a eleição eletrônica, eu mantenho esse padrão do voto branco e do voto nulo. Na prática não tem diferença. O nulo, ele representaria um sinal de protesto, os dois representam sinal de protesto. Um, eu não quero votar em ninguém, e no outro eu estou manifestando o meu descontentamento. Era mais palpável, visível na época da cédula de papel, em que ou eu entregava branco ou eu fazia o meu protesto por escrito, a minha manifestação. A partir da Constituição de 88, eu considero os votos válidos. Os votos válidos eles vão excluir exatamente as abstenções, branco e nulo. Então, no cômputo geral, estes votos, que seriam votos que representam um protesto, eles não são contabilizados. Então, um candidato que eventualmente fez 51% dos votos válidos, se eu fosse computar o universo de eleitores potenciais, ele pode fazer 30% dos votos. Esse voto eu tenho um cômputo do voto de legenda, e esse voto, então, ele vai entrar no coeficiente, que é necessário, a necessidade de atingir esse coeficiente para que eu consiga uma cadeira no parlamento. Então, se eu voto na legenda de um determinado partido, eu estou contribuindo com aquele partido numa perspectiva de que ele atinja o coeficiente e, a partir daí, ele garanta uma vaga no parlamento. Na verdade, a lista fechada ela entra num âmbito de reforma política. Ele é um dos itens da reforma política. Se nós fôssemos falar efetivamente de uma reforma profunda, entra a discussão da lista, entra a forma de financiamento, então vários itens vão compondo a reforma política. Especificamente em relação à lista, seria uma indicação de lista feita pelo partido. Essa é uma das sugestões que tem. Então o partido indica qual seria a lista e a ordem daqueles que receberiam o voto, e se atingisse, se ainda fosse mantida a ideia do coeficiente, atingisse o coeficiente, entrariam, teriam uma vaga no parlamento. Porque o coeficiente ele é uma métrica existente e que é necessário a coligação ou partido atingir. No momento que eu atinjo, eu garanto uma vaga dentro, por exemplo, da Câmara Municipal. Esse coeficiente, então, quando eu atinjo, eu garanto a vaga. Muitas vezes o candidato ele tem uma alta votação, uma votação expressiva, mas nem ele e nem o partido ou coligação atingiu o coeficiente. Então ele não tem o assento garantido na Câmara Municipal, por exemplo. E aquele que ficou com uma votação menor, mas no cômputo geral dos votos destinados para o partido, eu consegui atingir o coeficiente, então ele tem um assento garantido. Não é fácil para a população, muitas vezes, compreender porque aquele que ficou em primeiro, com uma votação expressiva, não tem um assento garantido e um que está em segundo conseguiu. A explicação vai se dar exatamente pelo fato de se ter atingido ou não o coeficiente eleitoral. Os partidos que atingem o coeficiente garantem a vaga e essa pessoa que ficou com uma votação um pouco menos expressiva consegue o acesso. É muito comum, se nós acompanharmos as eleições municipais em nível nacional, muitos candidatos com votações altíssimas, votações expressivas, só que o partido não atinge o coeficiente, automaticamente ele não consegue uma vaga na Câmara Municipal. Na verdade, há uma restrição, uma cláusula de barreira para a participação dos debates. Nesta eleição tinha um número específico de representação no Congresso Nacional exigido e os partidos que não tivessem atingido esse número específico não poderiam participar, ou não é que não poderiam, não há necessidade do convite
do partido para participar dos debates. Então, o motivo que causou essa ausência foi exatamente a representação no Congresso Nacional. Partido que não tem, a emissora não é obrigada a convidá-lo. Então foi esse o motivo que excluiu alguns participantes aqui. Isso vai, na verdade, há uma deliberação, mas também tem um acordo entre os partidos. Porque como há uma restrição normativa ou legal, eventualmente algum dos partidos que tem esse número mínimo no parlamento pode apresentar uma impugnação dizendo, olha, esse candidato não pode participar. Ou se abre para todos, né? Não criar uma diferenciação entre candidatos na eleição. Vários motivos. Um dos motivos pode ser a lei da ficha limpa. O candidato, ele efetivamente ele está enquadrado nos dispositivos da lei da ficha limpa, então isso pode impugnar uma candidatura. Pode ser um problema de prestação de contas, né, que acaba inviabilizando a possibilidade de participação desse candidato. Então, existem vários motivos que poderiam ensejar, então, uma impugnação de uma candidatura para vereador ou para prefeito. Se aparece o candidato, esses votos eles são excluídos. Tá. Então, eventualmente, eu voto naquele candidato, mas ele não é computado, né, para o candidato exatamente porque ele teve a impugnação antes do dia da eleição. Esses votos eles são votos que vão ser considerados votos nulos, porque eu indiquei alguém. O branco é o botãozinho do branco. O nulo é qualquer número que eu aperte e coloque confirma. Então, se eu botar número 99, botei confirma, eu estou anulando o meu voto. É importante nós fazermos uma divisão em relação à sua pergunta. Primeiro, há uma maior participação política da população em temas relacionados diretamente ao seu cotidiano. Então, nós temos manifestações em relação à saúde, manifestações em relação à educação, em relação a condições de trabalho. Isso são manifestações políticas. O que há, no último período, um descrédito da política partidária. Então, no momento da eleição, a população ela visualiza a política partidária e ela apresenta uma rejeição aos partidos ou aos candidatos. Então, há um descrédito das instituições político-partidárias no Brasil nos últimos anos, de maneira acentuada, e isso vem sendo representado exatamente por essa crescente de abstenções brancos e nulos. Ele tem algumas restrições. Primeiro, ele tem a implicação de uma multa, ele também tem algumas restrições de participar de concursos públicos. Então, se eventualmente ele tem o interesse de participar de algum concurso público, ele teria que regularizar essa situação no Tribunal Eleitoral. E como que regulariza a situação? Mas depende se for o pagamento da multa, o pagamento da multa no próprio Tribunal Eleitoral, né, e se tiver alguma outra orientação apresentada pela instituição. Não, na verdade isso é um mito. Exatamente o que a Constituição fixa e a legislação eleitoral são os votos válidos. Eu já excluo as abstenções, excluo os votos brancos e excluo os votos nulos, e o cômputo é o cômputo daqueles que efetivamente destinaram seu voto para algum candidato. Então, é um mito dos 50% mais 1 de abstenções brancos e nulos acarreta necessariamente uma outra eleição. Se nós olharmos a última eleição municipal, em vários estados da federação, brancos, nulos e abstenções foi maior que o voto do primeiro candidato. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre são referências que mostram que branco, nulo e abstenções a soma foi maior que a do primeiro colocado. Na verdade, é o número de eleitores. Então, a partir do número de 200 mil eleitores, eu vou ter primeiro ou segundo turno. Só um turno ou a possibilidade da realização de um segundo turno. Então, a cidade de Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu são cidades que há a possibilidade de um segundo turno se aquele que ficou em primeiro lugar não atingiu o percentual de 50% mais 1. Em outras cidades, com um número menor de habitantes, como as cidades da região metropolitana aqui de Curitiba, aquele que ficou em primeiro lugar na eleição já venceu a eleição.
pode ter feito 30% dos votos, né, e ele já é o candidato eleito. Pelo tempo do mandato. Nós temos um mandato de senadores, não são mandatos de 8 anos, e a Constituição ela fixa uma alternância de 1/3 e 2/3. Então, exatamente o que tu mencionaste, essa alternância. Em uma eleição eu tenho a possibilidade de renovação de 1/3 dos senadores, então eu tenho a possibilidade de renovação de um senador ou a manutenção. E na eleição seguinte, 4 anos depois, eu tenho a possibilidade de eleger ou novos ou manter os atuais 2 senadores. O Tribunal Regional Eleitoral já tem uma alternativa, né, para os locais de votação. Então, em hipótese alguma, vai interferir no dia da eleição, se continuar no ritmo que estão as ocupações. Na verdade, tem que acompanhar qual vai ser o critério do Tribunal Eleitoral, se ele vai deslocar para outras escolas, né, ou para outras instituições, ou se ele vai, eventualmente, em algum local, simplesmente ter uma tenda, né, que possa comportar a votação. Claro que vai gerar um relativo transtorno, né, do primeiro para o segundo turno para o eleitor. Mas como a eleição ela é uma eleição rápida, né, e na última eleição nós não tivemos fila, a possibilidade de filas ou atrasos é muito remota, muito reduzida. Um desastre natural. Então, se nós tivermos um desastre natural, ele é um fator que eventualmente pode alterar um dia da eleição. Fraude no sistema de votação não há indício. Agora, no dia da votação, eu posso ter alguém que carregue eleitores, que procure comprar votos, fazer boca de urna. Então, eu posso ter elementos dentro que ocorram no dia do processo de votação que podem, eventualmente, interferir na votação. Agora, no sistema de votação e transmissão para o Tribunal Eleitoral, não há nenhum indício disso. Muito provavelmente, até às 6 da tarde já se tem um resultado. Então, é uma eleição rápida, curta, com 2 candidatos. Então, provavelmente no período de 1 hora já se tem. Muitas vezes não se tem acesso à informação porque tem um sistema de deslocamento, as falas oficiais, aguardar a confirmação de se todas as sessões encerrar as votações, são critérios mínimos. Mas em 1 hora provavelmente já se tenha contabilizado todos os votos. Salvo se tiver fraude. Então, se eu tiver detectado fraude de alguma maneira no sistema de votação, se eu tiver algum dos itens que possa inviabilizar a posse do prefeito, aí a gente está falando de um outro campo de ilegalidades e fraudes, né? Em Londrina foi na eleição, se não me falha a memória, a gente está em 2016, 2012, 2008, né, teve anulação da eleição e teve uma nova eleição na cidade de Londrina. Então, é possível? Mas eu tenho que ter uma prova robusta, elementos contundentes de que aquele resultado ele não expressava a vontade da população porque teve uma série de vícios e ilegalidades.